Hora de falar sobre o Palmeiras de olho em zagueiro do Grêmio. Vem do sul do país a informação de que o Palmeiras cogita contratar Wagner Leonardo. Zagueiro que é monitorado pelo Verdão desde que pertencia ao Vitória. Na oportunidade, porém, o Palmeiras preferiu contratar o Mikael e acabou perdendo o Wagner Leonardo para o Grêmio. Mikael já nem está mais no Palmeiras, foi emprestado para um time da Major League Soccer, enquanto o Wagner Leonardo faz sucesso e é titular absoluto do Grêmio. Ele também tem proposta do CSKA e sondagem de um clube da Arábia Saudita. Antes de gravar o vídeo, procurei uma pessoa do Grêmio para entender se o Palmeiras já fez proposta ou consulta. O pessoal do Grêmio assegura que não. A percepção é de que se houve contato, houve do Palmeiras com representantes do Wagner Leonardo. O Palmeiras busca, em caráter de urgência, mais um zagueiro e mais um volante, que se somariam à chegada de John Arias, muito próximo de ser anunciado. Um lateral direito não está descartado. Vale a lembrança de que o Palmeiras já abriu mão de 6 atletas do elenco profissional e contratou de forma oficial apenas um, o Marlon Freitas. O Arias tem tudo para ser o segundo. A balança comercial alviverde está desfavorável, pelo menos até esse momento. Até por isso, Leila Pereira, Anderson Barros e Abel Ferreira trabalham no mercado em busca de contratações no plural. Janela por aqui se encerra apenas em 3 de março. Luiz, atacante do Palmeiras, que quase se transferiu para o futebol saudita. O Palmeiras chegou a aceitar uma proposta do Al Ittihad, oferta de 2 milhões de euros por um empréstimo de uma temporada. Durante esse período, caso quisesse ficar com o jogador em definitivo, o Al Ittihad seria obrigado a pagar mais 8 milhões de euros. O jogador teria um salário de 2 milhões de euros por temporada, a gente está falando de mais ou menos 1 milhão de reais por mês. Com o detalhe de que no Palmeiras ele não ganha nem um décimo desse valor. Acontece que o Palmeiras, apesar de sinalizar que aceitaria a oferta, recusou na última hora, descartando qualquer tipo de negociação, pelo menos por agora. Boa notícia para o Atlético Mineiro, que segue insistindo na contratação do atacante. Revelado na base alviverde, a verdade é que o Luiz não conseguiu se destacar no time principal e ainda aguarda por mais sequência e oportunidades. E essa história de que Fred, ex-volante da seleção brasileira, pode virar reforço do Palmeiras. O Verdão está atrás de um volante e já fez uma série de tentativas. Fabinho, do Al Ittihad, não pretende voltar ao Brasil tão cedo. Nos últimos dias, o Palmeiras quis entender as condições e chegou a fazer 2 propostas por Danilo, volante que pertence ao Botafogo. A primeira delas não avançou porque o Danilo não conseguiu quebrar seu contrato na justiça. Mais recentemente, o Palmeiras ofereceu 8 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos e o Botafogo não aceitou. Diante desse cenário, um novo alvo poderia ser Fred, volante que corre o risco de deixar o Fenerbahçe. Fred, 32 anos de idade, tem vínculo com o Fenerbahçe até junho de 2027. O problema é que o Fenerbahçe busca um centroavante em caráter de urgência. A janela de inscrições na Turquia se encerra nesta sexta-feira. E entre os nomes especulados está o de Darwin Núñez, centroavante uruguaio que já fez sucesso no Liverpool e que hoje defende o Al Hilal. O Darwin Núñez perdeu espaço depois da chegada do Benzema, que marcou 3 gols em sua estreia. Para que o Darwin Núñez pudesse ser contratado, o Fenerbahçe precisaria abrir mão de um estrangeiro. E aí poderia sobrar para o volante brasileiro que é titular por lá. Se depender do Fred, ele continua na Turquia. É titular absoluto, tem salário alto, tem uma condição boa, mas aí é uma decisão do clube. A boa notícia é que essa novela já tem data para acabar, ela precisa terminar nas próximas horas, quando se encerra a janela de inscrições. E é nesse contexto de o Fred correndo o risco de rescindir seu contrato de forma amigável para ficar livre, que o Palmeiras foi buscar informações e abriu tratativas. O Palmeiras depende do que vai acontecer em relação ao centroavante do Fenerbahçe para avançar ou não em relação a Fred, volante que também já foi especulado no Flamengo e que é torcedor declarado do Atlético Mineiro. Estou para dizer para vocês que se ele puder escolher para onde voltar no Brasil, a preferência será pelo Clube Atlético Mineiro. Só para completar, números do Fred na atual temporada, 30 jogos, 1 gol, 3 assistências, você vai lembrar dele. Jogador que já atuou no Manchester United, entre vários outros clubes. A última sobre o Verdão, John Arias será contratado por 155 milhões de reais ou 25 milhões de euros, o acordo está sacramentado. O Palmeiras só espera pela liberação do time inglês para que o Arias embarque para São Paulo, realize exames médicos e assine um contrato de 4 temporadas. Desses 25 milhões de euros, 10 milhões de euros serão pagos à vista.